Talvez esse jogador não seja o melhor do time. Talvez ele não seja mais forte, o que faça mais gols, o que dê mais assistências. E não é aquele cara que chama o jogo pra si, mas é sempre aquela formiguinha que sempre vai perambular por todas as partes do campo. Discreto, franzino, baixo pra sua idade, querendo ou não, passou por muitas dificuldades. Quer saber quem é esse jogador? Então vem comigo descobrir um pouco mais e fazer uma análise sobre Gabriel Pirani. Tô cruzamento, Pirani! Gol! Salve, salve nação, Rafa aqui, estamos aqui para mais um vídeo e um vídeo diferente hoje. Como vocês sabem, eu sou um grande amante do futebol do Gabriel Pirani, né? Meia de 19 anos do Santos, foi 10 na Sul-Americana, camisa 20 nas competições nacionais. E bom, eu nunca escondi minha admiração pelo Pirani. Primeiro eu vou explicar o porquê, mas antes desse porquê, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha as nossas redes sociais e se você gostar desse perfil, desse vídeo, comenta aqui, porque a gente faz mais desse tipo de vídeo. Tem muito jogador que a gente gosta no plantel do Santos e que a torcida pesa, tal, não sei o que, e a gente pode explicar um pouco o que a gente acha e dar uma estudada também, como é o caso de Gabriel Pirani. Bom, explicar minha admiração pelo menino, ele tem a mesma idade que eu. Ele nasceu no dia 12/2/2002 em Penápolis, no interior de São Paulo. E bom, um cara com a mesma idade que eu. E olha que, obviamente, eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, eu não sou profissional, né? Mas eu sei o quanto é difícil estar em campo, o quanto é difícil se movimentar da forma que o menino se movimenta durante 90 minutos. E outra, detalhe na história do Gabriel Pirani, que ele jogava campo e salão. E, né, mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu dei essa informação. Bom, pra começar, né, como todo menino da vila, começa nas categorias de base, né? E lá ele já sofreu um tipo de preconceito, né? Porque ele era muito baixo e franzino, né? Muito magrinho pra posição dele que, pô, exigia, querendo ou não, um porte físico médio pra alto, né? Meio atacante tem que se impor, tem que saber conduzir bem a bola. E bom, ele sempre teve que driblar essas adversidades, assim como ele driblou com muita facilidade todos os adversários que apareciam pela frente. Por esses motivos que eu citei, o Gabriel Pirani teve que desenvolver outra parte do futebol, que muitas vezes nem ninguém dá nada, preparador físico. Hoje em dia o futebol é muito mais físico do que pensado, né? Não para Gabriel Pirani. Ele, com as adversidades que a vida propôs, ele começou a desenvolver a sua inteligência em campo. Desde passes, desde posicionamento, até uma consciência corporal muito grande. No dia 3/1/2020, no começo do ano passado, o Gabriel Pirani estava disputando a Copa São Paulo e estava talvez com os rumores de que ele subisse para o profissional. E ele deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva que é muito legal e eu vou trazer as palavras dele aqui para vocês. Nessa entrevista ele também fala um pouco sobre suas características, seu desenvolvimento, principalmente o que eu trouxe no começo do vídeo falando um pouco sobre o futsal, né? Então vem comigo. Procure entender o jogo desde a época do futsal, que é um jogo muito tático. Além disso, sempre fui pouco maturado e era o menor. Hoje tenho 1,71 de altura. Se eu não entendesse o jogo, ficaria difícil para meu talento aparecer. Sou um jovem que posso jogar em mais de uma posição. Sou meio armador de origem, mas jogo também como ponta, falso 9, segundo volante, então tenho sempre que estar atento nas movimentações, tomadas de decisões, ajuste corporal e etc. Se você já viu algum jogo do Santos, você já viu a dificuldade que o Santos tem de armar jogadas, né? Sempre reclamamos que precisávamos de um meio armador. E quando temos ele na base, preferimos criticá-lo, não é mesmo? Então, quando você tem o Sanches no jogo, obviamente eu não vou criticar, porque é um dos meias mais talentosos do futebol brasileiro e um dos jogadores mais talentosos e um dos craques que o Santos tem atualmente na temporada. E é um líder nato, né? Não tem o que falar dele. Porém, é notória a diferença de característica do time do Santos quando o Pirani está em campo. Fica um time mais rápido, mais leve e que tem mais variedade de jogo. E eu vou trazer algumas características aqui que não fui só eu, nem Lucas Musetti, nem Arpogon, mas o que o Pirani mostrou pra gente. Não foi a gente que precisou observar. Ele traz pra gente, não com palavras, mas simplesmente com a bola no pé. Raciocínio rápido. O Pirani, ele não precisa de tanto tempo, ele precisa receber a bola, ele dá um toque e ele já sabe a jogada que pode acontecer. Ele pensa muito rápido, ele faz as coisas já pensando já pra frente.
Então, tem vários lances que você pode até dizer, pô, o Pirani prendeu a bola demais, às vezes ele toma falta, às vezes ele espera uma movimentação, e por isso que algumas vezes o Pirani perde muita bola. Ele prende a bola e tem que perder a bola mesmo. Não, o Pirani sempre espera o jogador fazer ultrapassagem para tentar um melhor passe. Bom posicionamento, e com isso eu acrescento outro ponto, que é a movimentação. O Pirani ele não se mantém numa faixa de campo isolada, na faixa que colocam ele, de meio armador ou de falso 9, enfim, no centro. Ele gosta de se movimentar, então ele é um jogador que ele é muito diferente, ele não tem uma posição, ele é colocado, designado, porém ele passeia pelo campo, ele flutua muito, ele vai para todos os cantos, ele faz tabela, ele procura o jogo, ele chama o jogo para si, e ele não tem medo disso. Ele sabe da qualidade que ele tem, ele sabe da velocidade que ele tem, e eu acho que isso é muito importante para um jogador de futebol. E ele tem apenas 19 anos, e tendo essa consciência corporal, consciência tática, consciência de movimentação, ele se enquadra em diversos times. E aí você fala que eu tô colocando ele já na Europa? Sim, o Gabriel Pirani cada vez mais está se desenvolvendo para se tornar um jogador de nível alto na Europa. Você vê aí Kevin De Bruyne, Phil Foden, até o próprio Messi, o quanto eles se movimentam em campo e o quanto o time depende dele. Então, não que o Santos dependa somente do Pirani, mas taticamente o Pirani é essencial e ele não pode faltar em nenhum jogo. Maduro, eu acho que esse é o ponto mais óbvio, né? Quando você olha o Pirani, você dá 20, 22 pela bola que ele joga? Talvez, porque pela cara dá pra ver que ele tem uns 19 anos. O menino joga muito, ele não tem medo de jogar. Ele sabe contra grandes jogadores que ele está jogando contra, ele sabe o peso da camisa que ele veste. Ele sente, em entrevistas dá pra você ver nas palavras dele que não é algo programado, é algo que ele se decepciona, ele se cobra bastante. O que eu gosto do Pirani é que ele não tem medo das câmeras, ele não tem medo do adversário e ele sabe da responsabilidade. Quando ele recebeu a 10 na Sul-Americana, ele soube vestir. Talvez ele tenha sentido pouco. É a maior 10 do futebol brasileiro, do mundo. Porém, ele não faltou entrega, não faltou dedicação desse jogador, que mostra muita maturidade que poucos têm. Visão de jogo. O Pirani tem uma visão de jogo absurda, desde passes longos até passe curto. Você pode ver que ao longo da partida ele é um dos que mais toca na bola, porque toca no ponto, né? Literalmente, toca. No ponto em que eu falei um pouquinho antes, na movimentação dele, ele vem buscar o jogo, faz o passe curto, ou às vezes ele tenta um lançamento pelo chão mais longo. Ele não gosta muito de lançamentos, pelo que a gente pode perceber, isso deixa pro Jean Mota, né? Mas ele sempre procura o melhor posicionado, o jogador do time dele que tá bem posicionado, que tá fazendo uma movimentação que ele pensa que é certa, ele pensa muito o jogo, então isso é muito importante para armar o time e ter outras possibilidades de fazer a jogada pro gol. Tomada de decisão. A tomada de decisão do Pirani, às vezes se pode julgar que não é certa por conta da idade, né? Eu toquei no ponto de maturidade em relação a ele ter 19 anos e ele saber jogar como de 20, 25, 26... E no meio destes, né? Na minha visão, o Pirani tem uma das tomadas de decisões mais rápidas, porque ele lê muito o jogo com uma facilidade enorme e com poucos dribles ele consegue rapidamente já encontrar uma opção de chute, uma opção de passe, e ele não é aquele que escolhe o que fazer, ele faz o que dá no curto espaço. Então, eu acho que ele tem muitos dribles rápidos que não precisam ser aqueles mais elásticos, como o próprio elástico, uma lambreta, um chapéu. Eu acho que com poucos dribles, com dribles básicos, que aí vem a referência do futsal, ele sabe criar uma boa jogada e sabe abrir espaço. O que melhorar? Que pontos você acha que o Pirani poderia melhorar? Bom, claramente é a forma física do Pirani. Não de aguentar, de resistência, porque ele joga 90 minutos, ele sai exausto, mas ele sai... eu acho que ele sente que ele entrega tudo, então essa exaustão é meio que um ponto positivo. E obviamente de aguentar porrada. O Pirani no jogo contra o Internacional fez um gol que ele resistiu muito à marcação do Bruno Mendes, que é um zagueiro muito forte, né? Que atua pela equipe colorada e está emprestado do Corinthians. Mas eu acho que é um ponto que todo jogador que vem da base precisa melhorar, é normal. Ele tem 19 anos, ele está em crescimento, ele cresce até os 21, segundo alguns estudos científicos. Então...
Eu acho que o Pirani é um ponto que ele sabe que ele tem que melhorar e ele compensa com muita habilidade e com muito raciocínio rápido. Precisão. Muitas vezes você vê que o chute sai mais fraco do Pirani, ou um passe sai com pouca força, ou muito precoce. Isso é coisa da idade. Ele chegou, é o primeiro ano de profissional dele e tal. E aí volta, mas você não disse que ele era maduro? Enfim, pra idade dele, né? O menino tem 19 anos e a gente está debatendo sobre ele ir para a Europa, comparar ele com grandes jogadores. Óbvio que é uma comparação de um cara que está estudando jornalismo, né? Mas eu acho que quando a gente encontra um tipo de jogador específico que você admira, você toma partido de defender ele, né? E eu tô tomando partido de defender um cara que eu gosto demais. O Pirani me encanta em campo. Com essa fase horrível do Santos, né? É o único jogador que faz eu querer analisar o jogo do Santos. É o único jogador que faz eu querer assistir o jogo do Santos. Porque eu vejo que é muito bonito. Grandes jogadores na Europa, você vê que fazem a mesma coisa que ele faz. Só que você não dá valor para o que tem aqui, né? Como, por exemplo, grandes times, o Corinthians, Palmeiras. O Palmeiras tem uma safra tão boa de jogadores da base que conquistaram tudo. E você prefere escolher no seu joguinho de videogame, no seu celular, na sua foto de perfil, um jogador estrangeiro em vez de um Gabriel Menino, um Patrick de Paula, que jogam demais, jogam absurdo, né? Eu dou valor pra minha base. Já parou pra pensar se você dá valor também? E agora as comparações, né? O Pirani disse que na época de Ariel Holan, o próprio treinador argentino disponibilizava alguns vídeos para ele se inspirar, e dentre eles tinha o do Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, ele é um grande jogador, né? Não tenho o que falar, senão o melhor meia, um dos melhores meias da face da terra, né? Um meio armador, mano, absurdo, e que chuta com as duas pernas, assim como o Pirani, que é uma característica que inclusive eu esqueci, que o PVC inclusive destacou numa transmissão de um jogo dele, se não me engano era do Atlético Mineiro, a facilidade que o Pirani tem de usar as duas pernas. Ele não tem medo de errar com a perna esquerda, a perna dominante dele é a direita, né? E isso é muito legal, porque poucos jogadores têm essa habilidade ou vontade de tentar. Ele não tem medo. Ele pode perder o gol, ele pode perder o passe, mas ele vai tentar. Se tá na esquerda, ele é aquele lá. Abriu no gol, não tem. Dentro da área não tem pé. Dentro da área não tem pé. Na hora do passe preciso e certo e que vai deixar o companheiro na cara do gol, não tem pé também. Então é um ponto positivo que poderia servir de comparação. Poderia, mas por conta da idade eu compararia ele com o Phil Foden. O Phil Foden é outro jogador que me dá gosto de ver futebol. Ele é canhoto e tal, tem um pouquinho de dificuldade com a perna direita, porém o Guardiola trabalha muito isso com ele, né? E ele atualmente é uma peça, só não digo fundamental porque o City tem muitas peças, né? Mas ele é uma joia dentro do clube, o Guardiola sabe trabalhar muito isso com ele e eu admiro muito, porque o Foden ele foi se construindo dentro do time do City e é muito bonito você ver que um cara, temporada passada ele foi uma das grandes peças da equipe bilionária, trilionária do Manchester City, né? E o Pirani eu acho que ele caminha a passos curtos, né, de se tornar um grande jogador, talvez não mais badalado como o Phil Foden, mas que é essencial para o time e dentro do elenco ele é extremamente badalado. Uma comparação que eu trouxe também já em um podcast, se não me engano, no Semana Santos número 12, era da importância do Pirani também, comparando ele com um jogador de basquete chamado PJ Tucker. O PJ Tucker, no Milwaukee Bucks, ele faz um trabalho mais coletivo, ele não é o primeiro em assistências, ele não é o primeiro em rebotes, ele não é o primeiro em pontos na NBA, que é a liga de basquete mais conhecida aí do mundo. Mas ele é um jogador que pro grupo, pra construção do jogo, ele é essencial. Ele é aquele cara que não aparece em números, mas quando você vê o jogo, dá pra você ver que sem ele o time é totalmente diferente. E é assim que acontece com o Pirani. Ele não precisa ter um número enorme de gols e um número enorme de assistências, mesmo jogando de meio armador, falso 9. Mas ele é um cara que vai contribuir muito para jogadas em abrir espaço e movimentação. Quero saber a sua opinião, torcedor, se você acha que o Pirani pode chegar a esse nível do grande futebol europeu e tudo mais. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Acompanhe as nossas redes sociais e fala se você gostou do estilo desse vídeo, né? Se você acha que a gente pode fazer mais e tudo mais. É isso. Beijão, sorte pro nosso Peixoto sempre. Falou, é nóis!